Na carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, e já abordamos alguns tópicos. Nós dedicamos os últimos 4 domingos a falar sobre a saudação dessa carta, sobre a ação de graças que era própria do início de uma carta naquele tempo. Nós estamos há 4 domingos falando dessas ações de graças que Paulo entrega, e ele entrega essas ações de graças do versículo 3 ao versículo 14 como que num único fôlego. É um texto de muitos versículos que ele não tem pausa, ele não tem ponto. Na nossa Bíblia tem, mas no original ele não para. E ele começa falando sobre o plano que o Pai fez desde toda a eternidade de nos escolher em Cristo, de nos arquitetar, predestinar, para que nós fôssemos um povo que vivesse em Cristo e para Cristo, um povo eleito previamente desde toda a eternidade para participar da sua família, para sermos filhos dele como nosso Pai, para que pudéssemos ter uma identidade originada dessa família, né? Deus, a gente falou, não fez uma filantropia celestial. Ele deu de si mesmo. Ele não deu uma esmola cósmica. Ele se entregou. Ele se doou. Ele disse: faça parte da minha família, da minha casa. Você agora é meu. Então esse é o Evangelho. Deus é o nosso Pai. Nós falamos também, na semana passada, que Cristo então veio e realizou e executou plenamente tudo aquilo que o Pai planejou. Nada do que o Pai planejou ficou sem execução. Então, nós estávamos falando agora há pouco de finanças. A eternidade e a trindade, a Deus, trabalhou com um plano, um projeto que foi executado pelo Filho. Toda a criação, como nós conhecemos e vemos, é resultado de um projeto que foi executado pelo Filho. E todas as coisas existem no Filho. E todas as coisas são para o Filho. E todas as coisas vieram através do Filho. E o Filho de Deus, que realizou tudo isso, nos projetou para que nós pudéssemos participar dele, da família de Deus, e pudéssemos receber a sua graça. E por isso, quando a gente estuda os evangelhos, no ano passado a gente estudou o evangelho de Marcos, completo. A gente viu que a vida de Jesus foi perfeita em obediência ao Pai. Que o sacrifício de Jesus foi perfeito em obediência ao Pai, uma oferta a Deus. Que as palavras de Jesus comunicavam o reino de Deus. Que a ressurreição de Jesus inaugurou o reino de Deus e nos trouxe esperança. E que esse Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E hoje ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E nós vivemos como seus discípulos no mundo para manifestar a autoridade do Cristo Senhor, Salvador, o cabeça da igreja, no céu e na terra. Essa é a nossa responsabilidade, ele realizou. E hoje, se nós falamos do plano e da realização, hoje nós vamos falar sobre o próximo tema, que se encontra nos versículos 13 e 14 do capítulo 1. 13 e 14. Alguém pega uma aguinha para mim, por favor? Obrigado, viu, João? Bom que o João foi, porque quem faz isso normalmente é o Mateus, né? Já vou falar, Mateus, ó. Não é? Ó. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vamos orar. Deus amado, essa é a tua palavra bendita, palavra inspirada, palavra viva, que hoje vem se encontrar conosco, que hoje vem falar conosco, que hoje vem nos transformar, que hoje vem gerar em nós a imagem do teu Filho. Nós oramos, ó Pai, para que seja muito mais do que um mero exercício de religiosidade, que seja uma comunhão, uma relação, um aprendizado, entendimento, que seja
uma transformação mesmo eterna do Senhor em nossas almas, em nossos espíritos, em nossos corações, em nossas mentes. Que o Senhor promova a liberdade, libertação e transformação de tudo que se encontra cativo. Que o Senhor ilumine tudo aquilo que se encontra escuro. Que o Senhor realize toda a obra que o Senhor pretendeu desde toda a eternidade em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tinha um estudioso chinês que ele leu todos os livros religiosos possíveis. Ele leu o Alcorão dos muçulmanos, ele leu o livro do budismo, ele leu o livro do judaísmo, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele leu o livro do hinduísmo, ele leu todos os livros das religiões que ele poderia ler. E ele recebeu uma cópia do Novo Testamento para que ele pudesse ler também. E aí uma vez ele estava sendo entrevistado, e esse entrevistador perguntou para ele: e aí, você recebeu uma cópia do Novo Testamento, o que mais chamou a sua atenção? E ele disse: olha, eu li todos os livros religiosos que eu poderia ler. E quando eu li o Novo Testamento, o que mais me chamou a atenção não foram os milagres que Jesus realizou. Não foi nem mesmo a sua morte, nem mesmo a sua ressurreição. Embora sejam coisas impressionantes, a coisa que mais me chamou a atenção de todas as coisas foi quando eu li a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Que lá no começo do capítulo 2, que a gente não entrou ainda, mas ele diz, no começo do capítulo 2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, que nós andávamos obedecendo aos desejos do nosso próprio coração, e que nós éramos filhos da ira, como também todos os demais seres humanos. E esse mesmo capítulo, lá no final, termina dizendo que essas pessoas que antes eram cativas do inferno, filhos da ira, destinados à condenação, agora se tornaram habitação do Deus Altíssimo, morada do Deus Eterno. Eu nunca li nada parecido com isso em toda a minha vida. Seres humanos que antes eram pecadores rebeldes, agora são feitos habitação, casa, morada de Deus pelo seu Espírito. Essa verdade que nós estamos conversando hoje, a presença de Deus em nós, é uma verdade que talvez a gente não consiga conceber o quão glorioso, grandioso, bendito, maravilhoso é sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Deus eterno que vive em mim e vive em você. Deus decidiu que ele não habitaria em templos suntuosos, grandiosos, portentosos, maravilhosos, de pedra feitos por mãos humanas, mas que ele habitaria nos templos que as suas próprias mãos fizeram a gente. Ele habitaria em seres humanos de carne e osso como eu e você. Nada do que eu e você possamos construir ou fazer será um projeto tão grandioso quanto esse projeto divino de fazer seres humanos habitação do Espírito Santo e em comunhão íntima com o Deus eterno. Então, na eternidade, o Pai planejou tudo isso. Na história, o Filho realizou tudo isso. Mas se o Espírito Santo não viesse, tudo que o Pai planejou e tudo que o Filho realizou seria em vão, porque jamais eu e você poderíamos receber essa verdade em nossos corações. Mesmo que o próprio Jesus Cristo ressuscitasse diante dos nossos olhos, a gente seria como aqueles servos de Faraó que, vendo as maravilhas realizadas por Deus através de Moisés, permaneceram com seus corações duros. Porque sem o Espírito Santo é impossível que a gente venha crer. Então esse texto que nós acabamos de ler diz assim: desde que vocês ouviram a verdade, o Evangelho da salvação, vocês creram nele. O ouvir e o crer andam de mãos dadas. É impossível crer se antes não ouvirmos. Então, muitas pessoas se recusam até mesmo a ouvir.
mas há outras que, mesmo ouvindo, se recusam a crer. Mas é impossível que você venha a crer sem antes você ouvir. Tá difícil, gente? Estão me acompanhando? Então tá bom. Sem o Espírito Santo de Deus, é impossível um ser humano crer. Porque só o Espírito Santo tem acesso a uma chave no nosso coração que, quando virada, abre os nossos olhos e liberta a nossa alma. E é como se ele tivesse a chave de uma prisão, de uma cadeia. É como se ele tivesse acesso a um código que ninguém mais tem, é um código da nossa alma. Vai lá, Heitor. Ao código do nosso espírito. E ao tocar, e ao abrir, e ao mexer, ele libera algo dentro de nós, que ao ouvir a palavra, a gente ouve como algo que parece que a gente nunca ouviu e está falando da minha vida, está falando de mim, é sobre mim. É isso. Às vezes, vou falar quase sempre, a palavra proclamada nem sempre é proclamada de maneira perfeita. Eu tenho plena consciência de que nós, como portadores deste evangelho, não somos 100% fiéis, por mais que a gente tente. Há sempre imperfeições na comunicação do evangelho. Não adianta a gente acreditar iludidamente que a gente tem uma comunicação perfeita. Mas Deus usa instrumentos imperfeitos para fazer uma obra perfeita no interior de corações de seres humanos imperfeitos. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Então, não é a emoção das músicas, não é a eloquência de quem fala, é o poder de quem age no interior do coração de seres humanos. Então, há pessoas que ouviram o próprio Jesus, e não creram. Eu não acredito que seja o poder que eu ou você carregamos que vai ter um convencimento, uma persuasão que o próprio Jesus, quando pregou, às vezes uma pessoa não creu. Mas o que fez com que cada pessoa pudesse crer foi a palavra proclamada por Jesus, conduzida pelo Espírito Santo, acessando o coração humano. Isso é o que faz toda a diferença. Isso é o que faz toda a diferença. É ouvir e crer. E tem um texto que me chama muita atenção quando a gente fala sobre isso, que é esse aqui, que o próprio Jesus disse. Quando ele vier, se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse isso na sua última noite com seus discípulos, dizendo: por mais que vocês preguem, quem vai fazer toda a diferença na obra que vocês realizarão é o Espírito Santo, para convencer o mundo do seu pecado, do juízo e da justiça. Isso é o que faz toda a diferença. Se Jesus não tivesse ido ao céu e enviado o Espírito Santo, Jesus poderia permanecer na terra por milênios. Ninguém iria crer, porque ele tinha que ir para que o Espírito Santo pudesse vir. E vindo, aquilo que Jesus realizou enquanto esteve aqui, pudesse alcançar o seu efeito. Então, o trabalho do Espírito Santo não é fazer com que apenas pessoas acreditem na existência de Deus. O trabalho do Espírito Santo é fazer com que pessoas creiam na obra do Filho, na pessoa do Filho. Existe uma diferença que a gente não pode esquecer. Acreditar em Deus e crer no Filho, no Pai. Já usei essa ilustração, mas eu vou usar de novo. Imagina 2 prédios altos e ligados nesses 2 prédios a gente tem uma corda. E uma pessoa para nessa corda e ela senta numa bicicleta e ela grita para as pessoas que estão lá embaixo observando essa pessoa. E aí, vocês acreditam que eu consigo atravessar esses 2 prédios usando essa corda? Você pode levar ele lá fora fazendo um favor? Aí, ó. Vocês acreditam que eu consigo atravessar esses 2 prédios através dessa corda? E o pessoal lá embaixo, será? Duvido, hein?
E o cara atravessa de um prédio para o outro. Vocês acreditam que eu consigo atravessar esses 2 prédios em cima dessa bicicleta sem as mãos? Aí o pessoal, não, agora a gente acredita, acho que eu acredito agora. Aí ele vai lá e atravessa de um prédio para o outro, usando em cima de uma corda. Vocês acreditam que eu consigo atravessar de um prédio para o outro em cima de uma bicicleta, numa corda, sem as mãos? Não, agora eu acredito em tudo que esse cara fala, e ele vai lá e atravessa de um prédio para o outro em cima de uma corda. Vocês acreditam que eu consigo passar de um prédio para o outro em cima de uma corda, em cima de uma bicicleta, sem as mãos, levando uma pessoa na garupa? Ah, eu acredito. E ele diz, quem se habilita? Isso é crer. Acreditar é dizer, eu acredito que Deus existe. Crer é dizer, Senhor, me leva, me conduz. Eu confio na tua condução. Eu confio que o que o Senhor Jesus Cristo fez é suficiente para me conduzir à vida eterna, para me dar a vida eterna. É isso que é crer. Então, acreditar, uma pessoa pode olhar e falar, não, eu olho para o céu, eu olho para a vida, eu olho para as coisas, eu acredito que Deus existe. Mas a obra do Espírito Santo é muito mais cirúrgica do que isso. E muito mais profunda do que isso. É levar o ser humano, ao ver o que Jesus fez, dizer, eu confio a minha existência, a minha vida, a minha família, a minha história, os meus dias, as palavras de Jesus, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus. E isso é um trabalho do Espírito Santo. E aí ele diz que o evangelho é esse. Qual que é o evangelho da salvação, que é a expressão que aparece aí? Não sei se aparece em outra parte da Bíblia, mas aparece aqui. O evangelho da salvação. O que é o evangelho? O fato de que Deus ofereceu o seu próprio Filho em amor por nós, como uma oferta perfeita para nos reconciliar consigo mesmo. E o que é a salvação? As pessoas normalmente colocam a salvação como uma realidade futura, e é verdade. A salvação é uma realidade futura, no sentido de que ela irá de fato acontecer plenamente quando Jesus Cristo voltar. Mas a salvação também é uma realidade presente, que acontece no coração de homens e mulheres que se deixam transformar pela obra do Espírito Santo e têm as suas consciências redimidas. Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu sou salvo, eu vou ser salvo. Elas estão dizendo o que na cabeça delas? Que quando Jesus voltar, não vou para o inferno. É verdade, mas a salvação é muito maior do que isso. A salvação só será verdadeira de fato quando Jesus Cristo voltar na minha vida, se antes de ele voltar, já está operando na minha vida. E eu sou uma pessoa que vive com a consciência do Evangelho agora. O Evangelho não é uma promessa apenas de vida futura. O Evangelho é também uma verdade, uma esperança e uma certeza que a gente carrega agora, hoje. A gente vive como pessoas salvas e transformadas. E ele diz assim, quando vocês creram, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Então, imagina Cristo aqui, nós aqui, e o Espírito Santo nos selou em Cristo. O Espírito Santo nos colou a Cristo. Então, o que nos cola a Cristo? Não é o seu esforço. O que nos cola a Cristo é o Espírito Santo. Nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo. E essa expressão do selo era muito comum na antiguidade, na época de Paulo. Ele estava falando de algo que era muito comum naquele tempo, né? Nem selo de carta hoje é comum, né, gente? Se a gente fala de selo de carta, o pessoal jovem... Valentino, o que é o selo? Você sabe o que é um selo? Já pegou um selo na mão? Nunca, né? Não vou nem perguntar para os demais, senão todo mundo vai entregar a idade. Naquela época tinha esse selo, mas o selo que ele está falando não é esse. O selo que ele está falando era aquilo que um rei colocava em algo para dizer que aquilo era de propriedade exclusiva dele. Isso aconteceu no Brasil, na época em que o Brasil era uma propriedade do rei de Portugal. Não sei se você sabe, mas certa vez o rei de Portugal mudou com sua família e sua corte para o Brasil. Sabia disso? Você sabia que o Brasil já foi sede do Império Português e a família real morou no Rio de Janeiro? E você sabia que antes do rei chegar aqui, como tudo era feito sem muito preparo, muito planejamento, aquela coisa que a gente já sabe muito bem, brasileiros, não deu tempo de construir as casas.
Então, o que o pessoal fez lá no Rio de Janeiro? Saiu andando de casa em casa. A Júlia já teve essa aula. Já foi andando de casa em casa, casa em casa, casa em casa, casa em casa. E foi fazendo uma marcação nas casas mais bonitas do Rio de Janeiro. PR. E aquele selo na casa. Ah, mas a casa é minha, a casa do meu avô. Ah, meu amigo, já era. PR. Príncipe regente. Agora a sua casa não é mais sua, agora a sua casa é do rei. E a pessoa era convidada a se retirar para que aquela casa se tornasse os aposentos reais da família portuguesa, que agora iria residir no Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? Coisa, né? Que coisa. 1808. Não faz tanto tempo não, viu, gente? E... PR. E aí, qual que é a grande diferença do que aconteceu lá para o que acontece conosco? Deus não vem e nos desapropria. Deus não vem e nos desaloja. Deus não vem e obriga e força. A ação do Espírito Santo ela é tão poderosa e ao mesmo tempo cordial, gentil, que o Espírito Santo faz o quê? E por alguma razão a gente ouve e fala, gente, parece que eu ouvi chamar meu nome. E a voz que eu ouvi chamar meu nome é de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Eu acho que eu vou atender. Eu acho que eu vou abrir. E o Espírito Santo diz, eu vim para morar. Não foi só para visitar. E por alguma razão que só a gente sabe, quando o Espírito Santo olhou os nossos olhos e disse, eu vim aqui para morar, a gente disse, sim. E ele veio para morar. Ele não veio de passagem, ele veio para ficar. E a obra é tão grandiosa, e tão gloriosa, e tão maravilhosa, que quando ele veio morar, a nossa casa não se tornou apenas uma casa individual. A nossa casa se tornou um aposento, um quarto de uma casa muito maior. Jesus Cristo disse, vou colocar aqui para vocês, Jesus Cristo disse assim, eu vou, nessa última noite que ele estava com seus discípulos, eu vou preparar lugar para vocês. E vocês se tornarão moradas, aposentos, quartos na casa do meu Pai. Então Deus está construindo uma casa grandiosa e gloriosa, feita de muitos quartos. Existe um quarto que tem o seu nome. Esse quarto é seu. Esse quarto, às vezes as pessoas falam, né? Até tem música sobre isso. Na minha mansão, quando eu for morar, na mansão celestial. E aí tá esperando chegar no céu e o quê, né? Alphaville. Aquela coisa, né? Aí o pessoal já ruas de ouro. Alphaville, mansões. Nada do que o ser humano puder construir ou a concretude da materialidade desse mundo vai se comparar com a glória que é seres humanos serem habitação eterna do Espírito Santo de Deus e por toda a eternidade em corpos glorificados nós vivemos com Ele e Ele em nós para todo sempre. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que a gente está ouvindo hoje. E quando o Espírito Santo vem habitar em nós, isso aqui é muito poderoso que eu vou falar. Você recebe uma marca, selo. Essa marca, o mundo espiritual vê. Essa marca o mundo espiritual vê. E quando ele vê essa marca, ele vê os selados, o mundo espiritual não consegue adentrar, penetrar, porque essa casa já está habitada. Essa casa já está transformada. Ele pode tentar, ele pode desviar o seu curso, ele pode tentar atrasar a obra, mas ele jamais vai impedir que a obra completa que Deus tem para fazer até o dia de Cristo Jesus na sua vida, ele realize. Deus realize. Então Jesus, quando ele esteve entre nós, ele foi a presença do Deus
conosco. É isso que a gente fala no Natal, Deus Emanuel. Mas o Espírito Santo não é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. O Jesus veio para se colocar como Deus ao nosso lado, mas o Espírito Santo veio para ser o Deus em nós, dentro de nós. Jesus, quando veio, ele veio para ser o Deus que mostra como é um filho de Deus. Eu vejo, ao olhar para Jesus, quem é e como é o filho de Deus. Mas o Espírito Santo veio para me transformar em um filho de Deus, como eu vejo em Jesus. Então a obra de Jesus, do Espírito Santo, não é uma força impessoal, mas é uma presença real, em todos os sentidos da palavra real, em nós, vivendo e nos transformando. Não apenas nos momentos especiais, momentos de acerto e momentos de vitória, mas também em momentos de derrota, momentos de sofrimento, momentos de perda, momentos de queda. Pasme você, quando você peca, quando você falha miseravelmente, quando você faz coisas das quais você se envergonha, o Espírito Santo não deixou você, como deixou Saul, por exemplo, quando ele falhou. O Espírito Santo continua em você, interpelando a sua consciência ao arrependimento. Não como uma voz demoníaca que diz, você não presta, né? Não. Mas como uma voz celestial que diz, eu te amo e continuo te amando, mesmo depois de você fazer o que você fez. Essa voz que diz dentro da gente, eu não presto, não sirvo para nada, eu sou uma droga. Isso não é a voz de Deus. A voz do Espírito Santo é uma voz doce, que diz, embora você seja pecador, eu amo você e a minha obra na sua vida não acabou. E esse selo, aqui, gente, eu quero falar com muito cuidado e carinho, porque eu não quero ofender ninguém. Que às vezes a pessoa ouve pela internet e ela pode acreditar naquilo que agora eu vou dizer que não é a palavra de Deus. Mas a vinda, a habitação e a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas não é uma segunda bênção. Algumas pessoas acreditam que nós existem os cristãos que vivem uma vida ok, é o cristão mediano, medíocre, ok, e existe o cristão premium, que é o cristão que tem o selinho de azul, como é que é aquele do Instagram? Qual que é o selo do Instagram lá? Verificação. Esse aqui é verificado. Não. Não. Todo cristão é verificado, tá? Todo cristão é premium. Ele está dizendo aqui, se você creu, quem levou você a crer foi o Espírito Santo. Ele, nesse momento, veio selar você. Então, a habitação do Espírito Santo é o que nos conduz à maturidade, ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa fé e à plenitude da nossa vida em Cristo, não é? E aí eu quero trazer alguns versículos que, olha só, ele diz o Espírito da promessa. Talvez quando a gente lê, imagina você lendo sozinho na sua casa, o Espírito da promessa. Às vezes passa batido, né? Espírito da promessa. Mas o que é o Espírito da promessa? É o Espírito prometido. Desde muito tempo esse Espírito Santo foi prometido. E ele finalmente veio. Quando ele foi prometido? Olha lá em Joel. Joel é um profeta do Antigo Testamento, tá? Tá aqui o texto. Depois disso derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Por que tem esse até? Porque o que ele está dizendo é que não haverá distinção social. Não vai ter, ele não vai discriminar. Naquele tempo, o Espírito Santo ele habitava em algumas pessoas especiais, que eram as ditas ungidas do Senhor. Que hoje alguns líderes religiosos usam essa terminologia, ungido do Senhor, de uma maneira... Ai, gente, eu às vezes fico medindo as palavras, tá? Mas de uma maneira meio torpe, manipulativa, para dizer que esses líderes religiosos são intocáveis e eles devem ter alguns benefícios e privilégios que os outros cristãos não têm. E eles usam o Espírito Santo para beneficiarem a si mesmos em detrimento dos outros. E o texto está falando aqui no Antigo Testamento que quando o Espírito Santo viesse, todas as pessoas, crianças, idosos, senhores
e servos seriam habitados plenamente pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Então, as crianças que estão aqui, as crianças que fazem parte da aliança e da família de Deus, elas não têm meio Espírito Santo, um terço do Espírito Santo. O Espírito Santo de vez em quando. O Espírito Santo de Deus vive e habita nelas. E conduz à verdade. E conduz cada um de nós à verdade. Esse é o poder. E olha só, outra promessa do Antigo Testamento, Ezequiel 36. Isso aqui para mim eu acho maravilhoso. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Essa obra transformadora do Espírito Santo. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Onde está o segredo para vivermos uma vida de obediência e fidelidade à palavra e à vontade de Deus? O Espírito Santo que Ele colocou em nós é o segredo para a gente poder viver segundo a vontade dele. Jesus também fez essa promessa. Olha o que ele disse na última noite dele com seus discípulos. E eu pedirei ao Pai. É um pedido do Filho ao Pai. E ele, o Pai, lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Olha como ele chama aqui. Espírito Santo, Espírito da verdade, Consolador. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, nem quer saber. Mas vocês, dizendo aos seus discípulos, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Por que ele disse que ele vive com vocês aos discípulos daquele tempo? Porque ele está dizendo, vocês estão vendo o Espírito Santo em mim? E ele está com vocês agora através de mim. Mas dentro, em breve, ele estará em vocês do mesmo modo como ele está em mim. Olha que coisa maravilhosa. A mesma intimidade que o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem com Deus através da pessoa do Espírito Santo, agora é a mesma intimidade que ele nos dá o privilégio, a oportunidade de termos. E ele usa essa expressão que eu quero chamar a sua atenção, Consolador. A palavra original é a palavra Parácletos. A palavra Parácletos tem a mesma origem, é a ideia da palavra paralelo, sabe? Que é a ideia de estar ao lado, né? Então eu dei aula de história, agora de matemática. Paralelo. Duas retas paralelas são duas retas que elas permanecem juntas e nunca se encontram, mas elas permanecem ao lado uma da outra, tá? Paralelo. E quem é o Parácletos? É aquele que está sempre junto. É aquele que está colado, ao lado, junto. E a Bíblia diz, olha só, ele diz outro consolador. Peraí, se tem um consolador, tem outro consolador. Se tem um outro, tem um. Quem que é o um consolador? Jesus. E a palavra Parácletos também pode ser traduzida por advogado. Advogado é aquele que se coloca junto para poder convencer, falar, tratar. Então, Jesus é o nosso Parácletos que está junto ao Pai. E o Espírito Santo é o Parácletos que está junto a nós. Jesus é o Parácletos que fala com o Pai sobre nós. E o Espírito Santo é o Deus que fala conosco sobre o Pai. Entendeu a obra do Espírito Santo e de Jesus, como elas estão em paralelo? Por isso que Jesus tinha que ir para o céu, para que ele pudesse falar ao Pai sobre nós. E por isso que o Espírito Santo tinha que vir à Terra, para falar sobre o Filho para nós. Entendendo? Estão entendendo como a obra ela é completa e perfeita? Entendeu? Esse é o advogado que hoje fala conosco, o Espírito Santo. Jesus diz ainda, não os deixarei órfãos. Imagina ele falando isso para os seus discípulos naquela noite, última noite. Porque os discípulos deviam estar numa tristeza só, assim, vou embora. Quem vai embora, Jesus? É negação junto com choro, é aquela coisa que a gente sabe do luto, né? Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Fato, né? O mundo não viu mais Jesus. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. Que palavras consoladoras de Jesus para os seus discípulos. Hoje a gente vai participar da ceia. E eu acho que quando Jesus fala assim, vocês me verão,
e a gente está em comunhão hoje, e eu às vezes falo, eu não vou mandar mensagem no grupo, falando o pessoal vir, falam. Eu acho que o papel meu é esse. Esse momento ele é de tão, ele é tão singular, necessário, importante, não pode ser negligenciado. Quando a gente se reúne, a gente se encontra, a gente celebra, a gente adora, a gente ouve, a gente medita. A palavra de Deus vai se fazendo tão real, tão presente, tão profunda, que é o próprio Jesus que vem e se coloca entre nós e nós o vemos. Ele diz: esse é o meu corpo. E a gente sai daqui com a impressão assim, gente, Jesus estava lá. Ele falou conosco. Ele estava presente. E agora eu vou viver uma vida segundo aquilo que eu estou aprendendo dele. Então, sem o Espírito Santo, todas as nossas forças, nossos esforços não têm o peso de eternidade que o Espírito Santo pode colocar. Então, você pode ouvir a palavra de Deus e falar assim: nossa, que princípio interessante de se colocar em prática. Eu vou tentar. E você tenta. Mas essas tentativas serão vãs se elas não forem potencializadas, é a palavra, pelo poder do Espírito Santo agindo e vivendo em nós. Então, o Espírito de Deus é Deus vivendo através de nós. E ele diz assim, ó, lá o Paulo, que é a garantia da nossa herança. A garantia é o quê? Ele agora, quem aqui já comprou alguma coisa dando entrada? Todo mundo? Sim? Deu uma entrada? Vou comprar algo, eu vou dar uma entrada. Essa entrada, o que está dizendo para o vendedor? Está dizendo que você vai pagar tudo. E a entrada sua é o princípio desse pagamento total. O que ele está dizendo aqui? Ele é a garantia da nossa herança. Ele está dizendo que o Espírito Santo é o princípio de tudo aquilo que Deus, no fim, vai nos oferecer, vai nos dar, vai herdar, vai nos entregar. Então, como a gente pode ter plena certeza de que lá no futuro nós receberemos tudo aquilo que Deus disse? Porque o Espírito Santo vive, habita em nós. Eu gosto de pensar nisso quando eu vou nessas sorveterias que são mais gourmetizadas, tipo Borelli, sabe? Essas coisas. Não estou recebendo royalties. Porque você vai lá, e a primeira vez que eu fui lá foi essa experiência, né? Você chega lá e eu quero. Aí a moça, a primeira vez, ela falou isso. Tem certeza que você ficou surpreso quando falou pela primeira vez pra você? Quer experimentar? Você pensou, mas de graça? Claro. Aí ela vai lá, pega um. Não é? Dá uma. Aí você vai lá, dá uma provadinha, não é verdade? Aí você fala assim, gostei. Mas aí você fala, mas será que pode outro? Aí, a primeira vez que eu fui lá, a cabeça do brasileiro, né? Botou um mar de graça e falou, hoje eu não quero, obrigado. Hã? Já não, acho que eu tô satisfeito. E aí, aquilo lá é pra você, eles querem dar o quê pra você? Uma prévia. Para que provando a prévia, você possa adquirir futuramente aquilo que você quer, aquilo que você gostaria. O Espírito Santo é tipo essa prévia, entendeu? Isso aqui, comparação, né, gente? Nossa. Eu tava pensando quando eu... É a prévia. Tem uma imagem melhor. Quando eu fui casar, eu ia para o seminário e eu ia ficar pelo menos um ano no seminário e a Valéria ficaria aqui. E aí eu pensei, gente, se eu for para o seminário e a Valéria fica aqui, vem outro garanhão. Eu vou pro seminário, eu rodo, quando eu volto aqui, tem duas Valérias me esperando, né? Já sei, vou pedir ali noivado. Aí pelo menos dando a aliança, o anel, o garanhão olha e já falou, essa daí não. E aí depois de um tempo eu poderia casar com ela. E foi exatamente isso que eu fiz. E é mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Ele coloca em nós uma aliança e fala, eu vou. E ele foi. Mas nós temos uma aliança no nosso dedo de noivado. Essa imagem é melhor que o Borelli, né? E a gente está noivo. E no final da história, a Bíblia fala lá em Apocalipse
Olha a noiva. E aí o Apocalipse termina com o casamento. Qual é a aliança que a gente carrega do nosso noivado? O Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus, até o fim. Ele está falando do fim da história. Eu acho muito forte porque Paulo tinha acabado de falar nessa mesma frase lá atrás em Jesus. Nele nós temos a redenção. Agora fala que nós vamos receber a redenção. Ué, eu recebi a redenção em Cristo ou eu vou receber no Espírito? Agora eu não entendi mais nada. Sim, as duas coisas. Porque em Cristo nós já temos o perdão. Em Cristo nós já temos comunhão. Em Cristo nós já temos a adoção. Em Cristo nós já temos reconciliação. Mas por causa do Espírito nós receberemos, olha só, passa. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. O que ele está dizendo é que esse Espírito que ressuscitou Jesus Cristo lá atrás, ressuscitará vocês lá na frente. Como a gente sabe que a morte é uma porta que nós atravessaremos e não uma parede que nós bateremos? Porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos conduzir através da morte para a vida eterna. Essa é a certeza. A ressurreição total dos nossos corpos. Ele termina dizendo para o louvor da sua glória. Não sei se você percebeu, mas quando a gente falou do Pai, ele terminou falando para o louvor. Quando ele falou do Filho, ele terminou dizendo para o louvor. E agora que ele terminou do Espírito, ele também disse para o louvor. Essa família recebe toda a glória no céu e na terra, por causa da obra realizada em mim e em você. E quando eu falo obra, eu gosto de pensar no Brasil, nós temos algumas obras maravilhosas, belas. Eu gosto muito do arquiteto Oscar Niemeyer. Tive a oportunidade em Niterói de ver uma obra que ele realizou lá, mas tem Brasília, que vocês já foram. Uma coisa maravilhosa. Tudo aquilo que um artista faz carrega as marcas da sua... as suas características, né? Da essência dele. Tudo que o Oscar Niemeyer faz, carrega. Se você vê um filme do Steven Spielberg, todos os filmes que ele faz têm uma coisa que é dele. Uma marca que é dele. Uma característica que é dele. Né? Quando você vê, por exemplo, a obra de um Van Gogh, você vê as características dele impressas naquilo. E a mesma coisa diz respeito ao nosso Pai. Como nós somos os nossos filhos, a gente carrega essas marcas, essas características dele. A glória de um artista está onde? A glória de um artista está justamente em revelar a sua essência na obra que ele realiza. E quando a essência dele é vista e percebida, ali está a glória dele. Quando as pessoas batem o olho e falam assim, isso aí é Steven Spielberg, a glória dele está ali. É a mesma coisa quando as pessoas olham para nós e falam assim, isso aí é Deus. A glória dele está ali. Em olhar para nós e ver a obra do Pai. E eu gosto muito de um artista renascentista. Eu só estou muito professor hoje, né? Michelangelo, que fez essa escultura de Davi. Pasme você, essa escultura tem mais de 5 metros de altura. O pessoal acha que vai olhar e falar assim, oi Davi. Aí chega lá, 5 metros de altura, que em 1500 um homem esculpiu. E esse Michelangelo, ele tinha uma fala que eu acho maravilhosa. Ele dizia o seguinte, quando ele vê um bloco de mármore todo bruto, ele fala assim, na cabeça dele. Isso ele disse, tá? Ali dentro tem uma obra que eu vou libertar. O meu trabalho é libertar essa obra de arte que está lá dentro, dessa pedra bruta. E ele começa o trabalho dele, e ele vê o trabalho dele como um trabalho de libertação. Olha que poderoso. O Michelangelo vê o trabalho dele de tirar, esculpir, lapidar, como um trabalho de libertar a glória que existe dentro daquela pedra bruta. Não é a mesma coisa que Deus faz com a gente no Espírito Santo. Você e eu somos brutos
o Espírito Santo vem e bate, para libertar a gente da nossa brutalidade, da nossa maldade. E tem umas pancadas que ele dá que dói. Mas ele bate para poder trabalhar em nós e transformar. E quanto mais a pessoa de Jesus vai sendo vista em nós, que é a pessoa final, não é o Davi, é Jesus, mais a glória dele vai sendo revelada, desvelada, descoberta. E ele vai tirando. Agora, eu quero que você pense nisso, sobre a nossa vida espiritual. O quanto de você ainda é pedra bruta e o quanto de você já é revelação da glória. Será que você tem colaborado com a ação do Espírito Santo na sua vida para libertar a glória do Filho que existe em você? Essa é a obra que ele realiza na nossa vida. O texto diz, último, tá? Vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito para viver com medo. Medo é a marca do escravo. Amor é a marca do filho. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Eu queria terminar com essa frase, quase como que uma bênção sobre as nossas vidas. A gente vai participar da ceia agora. Não queira você ser a origem da sua própria vida. A gente falou agora sobre toda essa obra do Pai, do Filho e do Espírito. Que as pessoas que cruzarem seu caminho vejam o nosso Criador vivendo em você. E que o Espírito Santo de Deus faça com que os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações sejam para o louvor do nosso bendito Pai, nosso bendito Deus. A gente vai participar agora da ceia. E ao participar da ceia do Senhor, a gente é mais uma vez convidado a deixar essas palavras penetrarem o nosso coração e a obra do Filho transformar o nosso interior. Eu queria mais uma vez orar em preparação para a gente participar da ceia juntos. Deus amado, hoje nós encerramos a nossa meditação nessas verdades poderosas que o Evangelho nos traz. Essa comunidade, essa família chamada Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em perfeita sinergia, em perfeita sincronia, em perfeita harmonia, para que as nossas vidas pudessem ser finalmente um instrumento da Tua glória. Deus, quantas vezes nós resistimos ao Espírito Santo? Quantas vezes nós tentamos silenciar em nossas mentes e corações a voz doce do Teu Espírito Santo? Mas o Senhor insiste em falar e nós queremos ouvir que nós somos filhos amados. E nós queremos, Deus, colaborar com a obra que o Teu Espírito Santo está fazendo em nós e deixar que o Teu Espírito Santo adentre os cantos do nosso coração e da nossa alma para fazer de nós catedrais que refletem e reluzem a glória do Criador. Que nós possamos viver verdadeiramente como filhos amados e participando dessa ceia, dessa mesa mesmo que Jesus Cristo nos convida a participar. Essa mesma mesa que reflete aquela mesa primeira de Jesus Cristo com os seus discípulos, falando que o Consolador viria. Obrigado, Senhor, por interceder junto ao Pai por nós. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que intercede junto a nós, pela verdade do Pai. Obrigado, Senhor, pela presença, pelo poder e pela obra do Teu Espírito Santo em nossos corações e vidas. Que o Senhor fale conosco sempre, através desse momento da ceia, como família e filhos, possamos participar com corações perdoados, com corações que discernem a obra do Senhor em nossas almas e nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e partiu e disse: "Este é o meu corpo,
que eu dou, que eu entrego a todos vocês. Vamos participar juntos do corpo de Cristo.